Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o feudalismo, um sistema que surgiu na Europa Ocidental ao longo da Idade Média, que vai se caracterizar mais no século IX ao século XI e que a partir do século XII começa um sistema de desagregação em virtude da reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio. Importante destacar que as origens do feudalismo remontam ainda à queda do Império Romano do Ocidente, com o processo de ruralização dos romanos. Nós temos invasões bárbaras, invasões árabes, invasões dos bizantinos, depois uma nova leva de invasões dos lombardos, normandos, húngaros. Isso tudo vai fazer com que tu tenhas um fortalecimento dos grandes latifundiários, dos senhores feudais, um poder figurativo dos reis e um sistema de produção servil, em que o camponês, atrelado à terra, os servos, vão ser a principal mão de obra. Ainda havia os vilões, ainda havia os escravos domésticos, mas o sistema econômico que norteou o feudalismo é um modo de produção servil. Ainda dentro desse sistema feudal, que caracterizou a alta e parte da baixa Idade Média, nós temos o monopólio espiritual da Igreja Católica. O clero era um setor privilegiado, que monopolizava, que evangelizava e que guardava documentos clássicos importantes ao longo do medievo. As primeiras universidades, o ensino medieval tem muito a ver com a teologia. Naquela época, se acreditava na teoria geocêntrica, na terraplanície. Ou seja, nós temos um mundo inteiro a descobrir com, principalmente no Trecento, no Quattrocento, no Cinquecento, no Renascimento. Porque ele rompe com o status defendido pela Igreja durante a Idade Média. Essa imagem aqui que nós temos é do feudalismo clássico. É a imagem de um feudo. Né? Nós vamos ver agora as origens do sistema feudal. Ruralização do Ocidente. E por que tu tens as ruralizações? O pessoal fugindo da cidade para o campo. Porque a condição da cidade não é boa. E porque tu tens invasões bárbaras, árabes e bizantinas. As invasões bárbaras a partir do século III, mas principalmente o processo de ruralização se deu a partir dos hunos do século IV e V. No slide está na ordem invertida, mas nós temos os bizantinos no século VI tentando reconquistar as antigas fronteiras do Ocidente, com Belisário, que era o chefe das armas do Justiniano. Então, tu tens intensificado esse processo de ruralização. Depois, a partir de 711, nós temos os árabes na Península Ibérica com Gibraltar, que é contido depois, os mouros, na Batalha de Poitiers, que nós vimos na videoaula anterior, pelo Carlos Martel. Depois, uma nova leva de bárbaros. Isso tudo vai fazendo com que o grande latifundiário, o senhor feudal, vá se constituindo no protetor dos camponeses. E é isso que caracteriza o feudalismo. Certo? Observem a imagem, por favor. Ruralização no Ocidente, guerras contra os bárbaros que levou ao declínio do comércio e da vida urbana, ataque dos árabes a partir do século VIII, 711 com Gibraltar, que é na Península Ibérica, desmembramento do Império Carolíngio, isso é importante, 843, o Tratado de Verdun ele vai dividir com os netos do Carlos Magno, o Lotário, o Carlos o Calvo e o Luís o Germânico. Tens a divisão do Império Carolíngio. Isso fortalece os senhores feudais, os grandes latifundiários. Invasões dos normandos e dos húngaros no século IX, o que aumentou o poder político dos senhores de terras.
Isso tudo é importante, certo? Para caracterizar as origens do feudalismo. Que foi um sistema, como eu estava falando para vocês, que caracterizou principalmente o centro da Europa. Porque economicamente nós temos uma economia fechada, autossuficiente, agrícola, com comércio de trocas in natura. O senhor feudal tem ampla autonomia no seu feudo, por isso que o poder político é descentralizado. Embora houvesse a presença do rei, o poder político era exercido de fato pelos senhores feudais. E aí tu tens pesos e medidas, moedas, a justiça, as milícias. Ele mandava em rigorosamente tudo do feudo. Então é um sistema que vai caracterizar o centro da Europa, onde hoje é a França, basicamente. Porque, por exemplo, nós temos na Península Ibérica os árabes, que descaracterizam um pouco o sistema feudal. Não é que não houvesse feudalismo na Península Ibérica, na Península Itálica, no Sacro Império Romano e Germânico. Havia. Mas não era um rigor clássico que nós temos no centro da Europa. Na Península Itálica, o comércio do mar Mediterrâneo, de certa forma, as feiras, as vilas, Gênova, Veneza, descaracterizou um pouco o sistema feudal. Assim como no Sacro Império Romano e Germânico, nós temos muitos principados, ducados, condados, que também vai descaracterizar o feudalismo clássico. Certo? Observe a próxima imagem, por favor. O sistema feudal predominou na Europa Ocidental do século IX ao XI e sofreu transformações a partir do século XII, quando começou a ocorrer a desintegração lenta e gradual das relações serviços de produção. E aí eu destaquei aqui no início que é em virtude da reabertura do mar Mediterrâneo para o comércio através das cruzadas. O feudalismo clássico caracterizou a região da atual França, uma vez que na Península Ibérica havia o conflito entre cristãos e mouros, a partir do século VIII. Guerras de reconquista. À medida em que tu vai ocupar a Península Ibérica pelos mouros, pelos árabes, pelos muçulmanos, nós temos a reação dos cristãos a isso. E isso se deu o nome de Guerras de Reconquista. À medida em que os árabes, muçulmanos, mouros eram expulsos, iam se formando reinos católicos, Navarra, Leão, Castela e Aragão, e depois vai vir o condado portucalense. Na Península Itálica ocorreu uma intensa atividade mercantil nas margens do Mediterrâneo. Já no Sacro Império Romano Germânico tinha regiões autônomas como principados e ducados. Certo? Socialmente falando, nós temos o rei que não governa, que não manda no feudo, mas nós temos a figura real, mas o poder de fato é exercido pelos senhores feudais que são nobres. Nós temos a igreja privilegiada, principalmente o alto clero, com bispos e abades. E na base dessa pirâmide social nós temos os trabalhadores, os servos, os vilões e os escravos domésticos. O modo de produção no feudalismo é servil. O servo é a principal mão de obra. O que seriam os vilões? São prestadores de serviço. E os escravos são os escravos domésticos. Certo? Hierarquicamente falando, nós temos o clero, a nobreza e os camponeses. E esses camponeses se dividindo em servos e vilões. Observem aqui, ó, a respeito do que eu estava falando do feudo. Nós temos um grande castelo cercado de muros e a estrutura econômica autossuficiente agrícola de subsistência. Dentro do feudo nós temos as terras do senhor, onde tudo que era produzido servia para o senhor. As terras senhorais ou domínio. Existiam as terras comuns, as terras comunais, que seria utilizado tanto pelos senhores feudais, pelos nobres, como pelos servos. Evidentemente que para o servo utilizar essas terras, ele pagava algumas obrigações. E nós temos as terras servis, que são dos senhores feudais, exploradas pelo servo.
com uma economia de subsistência para suas necessidades, sendo que parte do que ele produz vai para o senhor feudal, chamado de talha, que é uma das obrigações que nós vamos ver em seguida. Observem a imagem aqui. O feudo era constituído de terras senhorais ou domínio, onde tudo que era produzido ficava com os senhores feudais. As terras servis eram lotes explorados pelos servos que ficavam com uma parte da produção para o seu sustento e da sua família. As terras comuns, pastos, bosques, pântanos, eram usados tanto para os camponeses como pelos senhores. A sociedade feudal era estamental, isto é, fundamentada na origem e nas funções das pessoas, onde a mobilidade era inexistente. Pela tradição religiosa, os nobres lutavam, o clero rezava e era responsável pela salvação dos homens. Os camponeses deveriam trabalhar e produzir o necessário ao sustento de todos. O que eu estou querendo dizer? Que na sociedade feudal não tem a mobilidade. O sujeito vai nascer servo, vai morrer servo. O sujeito vai nascer nobre, pode migrar um pouco para o clero, porque nós temos a lei da primogenitura, que em seguida eu falo, mas o sujeito nasceu de um determinado setor social, de um determinado estamento, ele vai morrer nesse estamento. E cada estamento tem a sua função. O clero reza, a nobreza, a cavalaria luta e os trabalhadores trabalham. Os camponeses, os servos, os vilões. Certo? Olha uma imagem aqui da economia feudal. Tu tens o feudo, a produção feudal era autossuficiente agrícola de subsistência, ou seja, tu tens uma produção para o consumo interno, uma economia fechada, com trocas in natura, ou seja, diretas. Não tinha relações mercantis, ou tinha muito poucas relações mercantis. E quem comandava tudo era o senhor feudal. Qual era a grande riqueza dos senhores feudais, dos nobres? A terra. A terra era muito valorizada no feudalismo. Tudo girava em torno do feudo, uma grande área rural pertencente ao senhor feudal. O feudo era autossuficiente com uma economia agrária de subsistência, não havia comércio. As trocas que ocorriam eram in natura, ou seja, produtos por produtos. Era uma espécie de escambo, uma troca. Os servos, em troca de moradia e proteção de nobres, trabalhavam no campo e pagavam pesados tributos, impostos. Então, como eu estava falando para vocês, essa é a economia feudal, modo de produção servil. E a política? Tu tens a presença do rei, mas o poder de fato era exercido pelos senhores feudais, que tinha ampla autonomia para constituir milícia, justiça, o direito consuetudinário, pesos e medidas, moeda. Ele que mandava e estabelecia o que entrava e o que saía do feudo. Observem aqui. Com a fragmentação dos carolinhos, o rei perdeu prestígio, pois os senhores feudais eram os que detinham o poder de fato. Ou seja, na organização política do feudalismo havia uma descentralização, na medida em que os senhores feudais poderiam arrecadar tributos, aplicar a justiça baseada nos costumes, consuetudinário, formar milícias, pesos e medidas, além de moeda. Isso é importante. E havia também a relação entre os senhores feudais, a relação feudo-vassálica, de vassalagem, de suzerania e vassalagem. São termos sinônimos. Olha aqui. Relações feudais entre senhores feudais. Feudo-vassálicas, vassalagem ou suzerania e vassalagem. O suzerano, que é um senhor feudal mais poderoso, digamos assim, passa a parte da sua propriedade para um senhor feudal com menos prestígio. Isso tudo tem a sua origem lá nos Carlos Magno com os benefícios.
a sua expansão e a doação de terras para os nobres é a aliança que ele fez, nós vimos isso na aula anterior, na videoaula anterior. Origem, benefício, prestação de serviço militar do suzerano, auxílio financeiro, assessoria jurídica, hospedagem. E tu tens um cerimonial, ato de fé, homenagem e investidura. O que significa isso? O senhor suzerano, ao doar parte da sua propriedade para um vassalo, o vassalo se ajoelha nos seus pés, jura fidelidade, recebe a chave como uma espécie simbólica do feudo. Essa é o ato de fé, homenagem e investidura que vai caracterizar a relação de suzerania e vassalagem no feudalismo. Por outro lado, tem as relações entre os senhores e os servos. Uma série de obrigações pagas pelos trabalhadores, ou por usar as terras comunais, ou por se beneficiar das terras que eles eram destinadas para a sua exploração. Nós temos uma série de tributos. Os três principais é a corveia, a talha e a banalidade. Observem aqui. Corveia, trabalho semanal nas terras senhorais, mais ou menos 3 vezes por semana. Talha, parte da produção era entregue ao senhor pelo uso da terra. Banalidades, retribuição por utilizar o forno e o moinho. Censo, renda anual em dinheiro pago pelo vilão. Como o vilão é um prestador de serviço, ele recebe por aquilo. Claro que aí tu tem um detalhe importante, porque cada feudo tem a sua moeda, a unidade monetária. Certo? Então, evidentemente, que um vilão vai entregar para o senhor feudal daquele determinado feudo que ele pagou, que ele prestou serviço. A captação, tributo pago por membros da família, mão morta, pagamento após a morte do servo. São essas relações que vão se intensificar principalmente na crise do sistema feudal a partir do século II. Então nós já falamos de sociedade, de política, de economia e agora vamos falar do clero. Aqueles que detinham o monopólio espiritual, o direito da salvação, da conservação dos documentos. Ele, o clero, justificava a hierarquia social, a estrutura feudal, através de uma ideologia chamada de ética paternalista cristã. Inclusive condenando emprestar dinheiro a juros, a usura, o lucro. Isso era criticado pela igreja. Muito é bem verdade, porque a questão dos empréstimos a juros altos, muitos camponeses arruinados com a produção recorriam a esses empréstimos e eram explorados pelos altos tributos, pelos altos juros, e a igreja condenava isso. Tens um princípio de solidariedade da igreja com os camponeses mais pobres. Mas em contrapartida, lá na Baixa Idade Média, eles vão vender indulgência, vão vender relíquias sagradas. E aí surge um movimento contestatório a esse monopólio espiritual que é a reforma protestante. A reforma religiosa que veio a se transformar em protestante. Observe a imagem aqui, a próxima. Clero, o alto e o baixo. O alto clero extremamente privilegiado, o alto luxo, bispos abaixo. Mas tu tens alguns sacerdotes, alguns padres, que são do baixo clero, que são tão miseráveis quanto seus fiéis. Alguns deles. Certo? Monopólio espiritual e conservação da documentação clássica da Antiguidade Clássica do Ocidente. Grécia, Roma, Macedônia. Maior senhora feudal da Europa. 1/3 das terras pertencia à igreja. Eles recebiam terras dos nobres que queriam algum tipo de salvação, a indulgência. Então, ao longo, principalmente da Alta Idade Média, tu tem a igreja recebendo muitas terras, com feudos, com servos. Chegou num determinado momento que ela se expandiu tanto no Ocidente
que ela teve que voltar os seus olhos para o Oriente. E aí nós temos as cruzadas, a partir de 1095. Isso é importante nós destacarmos. E tem um detalhe interessante de onde é que vem o clero. Tu tens a lei da primogenitura no feudalismo. O que significa a lei da primogenitura? O filho primogênito mais velho tem direito à herança, tem direito às terras, tem direito ao nome do pai. E os outros filhos mais novos não têm. E o que vai fazer? O que eles vão fazer se não têm direito à herança? Eles vão entrar para a vida clerical, para a vida religiosa. Isso é importante nós destacarmos. Porque boa parte do clero é composta por nobres não primogênitos que não têm direito à herança, não têm direito ao nome. Vou dar um exemplo para vocês, não de elevação para a vida religiosa, mas com relação ao nome. 22 de abril de 1500, aportou na Bahia Pedro Álvares Cabral. Até pouco tempo antes da viagem do Cabral, o nome dele era Pedro Álvares Gouveia. Morre o irmão mais velho e ele herda do nome do pai. É isso. Lei da primogenitura é isso. E essa lei da primogenitura fez com que muitos nobres entrassem para a vida religiosa. Tu tens o clero secular e o clero regular. O clero secular, atividades voltadas ao público, por exemplo, a atividade dos sacerdotes, as missas. O clero regular, formado por religiosos que viviam nos mosteiros. E o primeiro é o mosteiro de São Bento, né? Os padres beneditinos. A ética paternalista cristã, eu estou dizendo isso porque é uma espécie de ideologia da igreja que procurava justificar o sistema feudal. E uma das características disso, como eu estava falando para vocês, é a condenação da usura e a defesa da teoria do justo preço, para não explorar tantos camponeses. Não. E tu tens o vínculo muito forte de São Tomás de Aquino, a escolástica. Isso que vai nortear filosoficamente a igreja ao longo do medievo. São Tomás de Aquino viveu no século XIII e vai se caracterizar muito pela valorização dos estudos de Aristóteles. Observem aqui. Escolástica. Movimento que reunia as ideias de São Tomás de Aquino, professor da Universidade de Paris, que viveu no século XIII. Conciliar fé e razão com base no pensamento de Aristóteles. Pensamento aristotélico. Né? E um detalhe interessante que nós temos que valorizar aqui é o seguinte. Até o cisma do Oriente, em 1054, nós tínhamos uma universalização do cristianismo, se tornando cada vez mais igreja católica, Assembleia Universal. A partir do cisma, 1054, nós temos as cruzadas, expedições militares religiosas em direção a Jerusalém, com o intuito de libertar a Terra Santa dos turcos seljúcidas, que impediam a peregrinação. Essa é a justificativa religiosa. Esse monopólio espiritual da igreja fez com que muitos criticassem essa postura. E aí nós temos os hereges, aqueles que criticam a postura da igreja. São os pecadores. Para cuidar dos hereges, a igreja cria, em 1231, reconhecimento do Papa, o Tribunal do Santo Ofício, o Tribunal da Inquisição, que julgava, condenava e, se não houvesse retratação, executava na fogueira os hereges e os infiéis. Observem o seguinte, nós temos o Tribunal do Santo Ofício criado no século XIII, 1231. Ora, se não tivesse herege em 1231, a igreja não ia criar um tribunal para cuidar dos hereges.
E essas contestações aos princípios católicos, elas se intensificam ao longo do século XIII, XIV e XV, principalmente nas universidades, que querem, por exemplo, traduzir a Bíblia e fazer as orações, as missas, nos idiomas nacionais. Nós temos os chamados pré-reformadores, que depois vai se transformar em reforma religiosa, mas aí nós já estamos falando do Martim Lutero em 1517. As causas da reforma, a atuação dos pré-reformadores é na Baixa Idade Média. Venda de relíquias sagradas, venda de indulgência, condenação do lucro, mas lucrando em cima dos tributos. Uma das motivações do Martim Lutero foi o vintém de Pedro. Era um imposto cobrado para a reforma na Basílica de São Pedro e a reforma nunca saiu do papel. É importante nós destacarmos isso. Nós temos a formação dos estados nacionais e os reis, com o poder centralizado nas suas mãos, o absolutismo, não vai querer a interferência da igreja nos assuntos internos. São os fatores políticos. Nós temos um outro fator importante que nós vamos trabalhar nas próximas videoaulas, que é o surgimento da burguesia. Os princípios burgueses são criticados pela Igreja Católica. Filosoficamente, nós temos o São Tomás de Aquino com a escolástica na Igreja Católica, mas também nós temos o Santo Agostinho, nos protestantes, com a teoria da predestinação. Ou seja, a estrutura feudal com o monopólio espiritual da Igreja, ela passa a ser contestada com maior força a partir do século XIII com a criação do Tribunal do Santo Ofício, do Tribunal da Inquisição. E a partir daí tu tens uma série de acontecimentos com os pré-reformadores que vai levar o Martim Lutero a pregar as 95 teses em 1517. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima oportunidade.